Bom dia, amores, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, e vamos dar graças a Deus por mais um dia que começou, pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo de bom que Deus tem nos dado. Vamos fazer a nossa oração. Hoje nós teremos aula de ciências e aula de arte. Mas antes vamos fazer a oração. Há muito tempo que eu não faço essa oração, que é a oração da criança estudante. Vamos lá, especialmente para vocês. Senhor, eu sou estudante e, por sinal, muito inteligente. Prova isto o fato de estar aqui conversando com você. Obrigado pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu jogo preferido e também alguns programas de TV. Por isso lhe peço, Senhor, ajuda-me a ser bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo para recomeçar a cada dia. Abençoe a mim, a minha turma, a minha escola, todos os professores. E, não esquecendo, abençoe a minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar mais um dia, amores. Graças a Deus, como eu falei no início. Hoje nós vamos falar de qual assunto? Em ciências, nós continuamos no módulo 3, trilhas, módulo 3. Qual a página? Abram o livro de vocês aí na página 222. Já peguem o livro Trilhas, módulo 3, na página 222. Como vocês estão observando aí, o assunto é revestimento do corpo dos animais. Quando a gente fala em revestir, o que significa? Antes de tudo, nós vamos lá para a página 220. O nosso assunto ele vai iniciar mesmo lá na 222, mas para começarmos a ver realmente sobre o que nós vamos ver durante esse período aqui, esse mês, vamos lá para a página 220. Lá no capítulo 8, essa é a página, nós vamos falar sobre animais. O que significa um aí? É porque nós temos uma parte dos animais, a parte 1 que nós vamos falar e também tem a parte 2 que nós ainda vamos ver. Vamos começar aqui, claro, pela parte 1. Os animais, eles são diferentes uns dos outros. Eles podem ter o corpo coberto por pele, penas ou escamas e podem se alimentar de outros animais ou consumir apenas plantas, por exemplo. Apesar disso, eles também apresentam algumas semelhanças entre si. Você sabe quais são as semelhanças e as diferenças entre os animais? É sobre esse assunto que vamos estudar neste capítulo. E observem as imagens aí da nossa página. Sempre abram um livro por completo, que uma página é complementando a outra. E amores, vamos lá. Falou dos animais. Como a gente viu, as pessoas elas também são diferentes, não é? Como nós, como pessoas, somos diferentes. Cabelo diferente, cor da pele diferente. Os animais não são diferentes da gente. Quando eu falo que os animais não são diferentes da gente, claro que ele não significa que eles tenham todas as características da gente. Quando eu falo que os animais eles não são diferentes de nós, eu estou querendo dizer que os animais também são diferentes entre si. Também existem as diferenças entre os animais. E nós vamos ver essa diferença pela questão da alimentação. Tem animais que se alimentam de plantas, por exemplo, animais que se alimentam de carnes. E tudo isso nós vamos ver. Mas o que a gente vai falar agora é sobre o revestimento do corpo dos animais, lá na página 222. E veio uma pergunta: galinhas têm penas? Galinhas têm penas, aliás, não é pergunta. Galinhas têm penas. Alguns peixes
têm escamas. E os gatos? Agora é uma pergunta. Aqui ele afirma que galinhas têm penas. Claro, sabemos disso. Os peixes escamas, alguns peixes escamas. E os gatos, o que eles têm? Esses animais tão fofos. Eu amo gato. Então, apesar de não poder ter mais, eu gosto muito de gato. É meu animal de todos, gosto de todos os animais. Mas meu animalzinho preferido é gato. Portanto, amores, vamos lá. Ao responder essa questão, você provavelmente percebe que o corpo dos animais apresenta diferentes tipos de revestimento, como pelos, escamas ou carapaças. Veja a seguir. O que começou aqui falando? Revestimento. O que significa revestir? Revestir significa cobrir. Mais adiante nós vamos ver também o significado de revestir. E aqui fala que eles apresentam, os animais, eles apresentam essas diferenças, pelos, penas, escamas ou carapaças. Isso é o que reveste os animais. E vamos começar falando sobre os animais que têm o corpo coberto por penas. Animais que têm o corpo coberto por penas. Que animais são esses? As aves. As aves em geral. Todas elas possuem o corpo coberto por penas, galinhas, pássaros. É por pena a cobertura do corpo deles, o revestimento do corpo. E pelos. Vamos agora ver os animais que têm o corpo coberto por pelos. E temos inúmeros animais. O cachorro, o gato, graxaim e o ser humano. Nós temos pelos, então basta nós nos observarmos que a gente vai perceber esses pelos que existem no nosso corpo. Então vamos observar, olha aqui, cabelo também é pelo, e então o ser humano ele entra nessa categoria aqui, pelos. E nós estamos falando do ser humano, professora, sim, o homem é um animal. Quando eu falo homem, eu estou querendo dizer todos, não significa que é só um homem que é um animal, não. Todos nós, homem e mulher, somos animais, só. Qual a diferença de nós para os outros animais? É que nós somos animais racionais. A gente pensa antes de fazer algo, antes de decidir algo. Então, muitas vezes a gente acha até que os animais parecem ser racionais também, porque cada coisa que os animais fazem, as ações dos animais, dá a entender que eles são racionais, que eles pensam antes de fazer alguma coisa. Observem, vocês têm um gato, um cachorro em casa, observem o jeito deles. Não parece que muitas vezes eles pensam antes de fazer alguma coisa? Parece que eles... Eu não sei explicar, mas é como se eles pensassem, como eles convivem muito com a gente, então nós percebemos isso. Mas o ser humano ainda é o animal que raciocina. Ele, antes de decidir alguma coisa, raciocina, que significa pensar. De acordo com pesquisas, sempre é de acordo com pesquisas, tá, amores? Aqui não é a tia que está falando que o homem ele é racional, que o ser humano é racional. São pesquisas que foram feitas, são feitas e comprovadas. E aqui vamos para os animais que têm escamas. Quais são eles? A maioria dos peixes, eles têm escamas. A maioria dos peixes tem escamas. E vamos para os animais que têm carapaça. As tartarugas, por exemplo, são exemplos de animais que têm carapaças. Existem outros animais. E a função dos pelos. E, gente, cada forma de revestimento dos animais, eles têm uma função. Não é que eles estão ali simplesmente de enfeite para os animais, para decoração para os seus corpos, como uma roupa, por exemplo.
Muita gente veste uma roupa para proteger o nosso corpo também, não é? Nós vestimos uma roupa reveste o nosso corpo. Além da gente também ter o corpo revestido, no nosso caso, por pelos. Mas a gente veste uma roupa para nos proteger do frio, não é mesmo? As funções das roupas são essas. Que a gente não vista uma roupa simplesmente para mostrar, eu vou vestir essa roupa para mostrar que ela é bonita e tal. Ela também tem uma função, que é proteger o nosso corpo do sol ou do frio. Portanto, os animais, esse revestimento dos animais, gente, eles também têm uma função. Não é que eles estão ali simplesmente para deixar os animais mais bonitos. Inclusive, tem alguns animais com revestimento que causa medo na gente, não é? Quando a gente vê o revestimento daqueles animais, a gente acaba ficando assim com medo. Já outros, a gente vê o revestimento deles e acha tão fofinho, não é? E muitas vezes aquele animal que tem um revestimento que não é tão bonito como a gente considera, às vezes ele não é um animal que não é inofensivo, não faz nada com a gente. É aquele tão bonito, com o corpo tão belo, nos oferece risco. Mas, falando para vocês aqui, a questão da função desse revestimento dos animais. Qual é a função? A função dos pelos dos animais é o que? O pelo dos animais, eles ajudam a protegê-los do frio, mantendo-os aquecidos. Portanto, os pelos dos animais, eles protegem esses animais do frio e mantêm esses animais aquecidos. Professor, os nossos pelos também têm essa função, Só que nós, como nós estamos falando aqui dos outros animais, só que os pelos terão outras funções também, não seja somente proteger do frio. Mas depois vocês vão ver isso. E as penas das aves, elas ajudam as penas das aves. Para quê? Ave tem pena. Já imaginaram um passarinho sem pena? Coitado, gente, quando começasse a chover. Já imaginaram? Então, as penas das aves ajudam a manter a temperatura do corpo e auxiliam no voo. As penas das aves, elas fazem com que o corpo se mantenha na temperatura adequada para aquela ave não morrer de frio, por exemplo. E auxilia também no voo, quando aquela ave vai voar. A temperatura do corpo, e auxilia no voo, já estou voltando aqui na questão das aves. As escamas e as carapaças. As escamas e as carapaças, elas servem para auxiliar, elas auxiliam na proteção dos animais. Portanto, as escamas, aqueles animais que têm escamas, que têm carapaças, elas auxiliam também na proteção dos animais, faz com que esses animais se protejam. É o caso da tartaruga, esse é um dos exemplos. E amores, lá na página 223 fala o seguinte: os pelos dos animais geralmente ajudam a protegê-los do frio, mantendo-os aquecidos, como a raposa do Ártico, é um exemplo. No entanto, gente, alguns animais, os pelos podem ser modificados e auxiliam na proteção do corpo, como o ouriço cacheiro. Os pelos desse animal são duros e possuem formato de espinhos. Observem o pelo dele aí, gente. Imaginou se a gente vai... Lembra daquela situação que eu falei que existem alguns animais que têm os pelinhos tão fofinhos? Aí a gente pensa, gente, ele não faz nada com a gente, eu vou lá pegar nele. Imagina a gente ir pegar em um animal desse, gente. Já pensou? Ele é bem fofo, não é? Ele é lindo. Mas se a gente for pegar, o que vai acontecer? A gente vai se espinhar. Portanto, amores, mas isso, para que isso, professora? Os pelos deles se transformam em espinhos, gente, exatamente para eles se protegerem de predadores. Principalmente, infelizmente, de humanos que vão atrás dos animais, vão caçar esses animais. Então, humanos, cachorros, imagina um cachorro chegar próximo a ele. Então, ele já
vai se proteger. Mais uma vez, o revestimento dos animais, a função é proteger eles. Seja proteger do frio, seja proteger do calor, ou proteger de outros predadores. Então, o espinho desse animal aqui, o que acontece com ele? Do ouriço cacheiro. O que acontece com o espinho dele quando chega um predador? Quando ele percebe que está em risco? Então, ele põe os espinhos dele em ação. As penas das aves, além de ajudar a manter a temperatura, nós já vimos aqui as penas das aves, e a maioria dos peixes e lagartos, eles têm o quê? Eles têm carapaças, amores. Os sapos, assim como as minhocas e as rãs, as pererecas também, não possuem pelos, eles não possuem pelos, gente, olha aí eles, pelos, carapaças, penas ou escamas, eles não possuem nada disso. O corpo desses animais é coberto por uma pele fina, geralmente úmida, molhada, gente. Outra, gente, não adianta a gente, eu tenho medo desse animal, o revestimento dele é feio, é não sei o que. Amores, nós temos que cuidar dos animais, nós temos que protegê-los. Não adianta, só porque eu achei que o animal lá tem o revestimento, o corpo dele que é o revestimento estranho, que eu considero estranho, não significa que isso vai fazer com que eu vá matar um animal desse, não. Cada animal, gente, ele é útil na natureza. Mais adiante vocês também vão entender porque cada animal desse é útil. Cada vez que alguém mata um animal desse, a natureza não será a mesma. Quando a natureza ela é prejudicada, nós humanos também somos prejudicados. Portanto, depois vocês vão entender porque a gente não deve sair por aí matando animais. Quando tem animal em extinção, por exemplo, isso é ruim? É muito ruim. Pra gente também, não só para eles. Finalizamos aqui a nossa aula de ciências, que vocês tenham entendido. Agora vamos para a nossa aula de arte. Já peguem o livro de arte de vocês.